sem dúvida. Mas isso é uma coisa que te incomoda, assim, muito? Você tocou nesse assunto, eu queria saber, assim, se te incomoda, como é que... É porque as pessoas costumam muito rotular a minha geração, né, geração Y, como insubordinados, como reativos, resistentes. E assim, a gente tem uma série de outros problemas também, além desses, que são enumerados aí por estudiosos, como os dois que a gente tem aqui hoje. E a gente pensa muito nisso, a gente se preocupa em lidar com a frustração. Por quê? Essa expectativa, como o professor Anderson citou agora há pouco, a gente chega com muita expectativa na empresa, no mercado de trabalho, e o profissional jovem hoje ele chega querendo a cadeira do presidente mesmo, mas se não tiver a cadeira do presidente, a direção já está de bom tamanho. Tá valendo. Por enquanto, Abaixo né? dela Tá não, valendo por Abaixo enquanto. nada disso. E o que acontece? Quando ele vê que ele não consegue alcançar essa posição de maneira imediata, de maneira muito veloz, como a professora também citou aqui antes, a gente acaba lidando com essa questão da frustração. Então, acho que a geração Y vai conseguir vencer, vai conseguir o sucesso que as outras gerações conseguiram, cada um a seu momento, quando ela aprender a lidar com isso, aprender que tudo tem seu tempo, que a gente precisa desenvolver uma série de competências antes de sentar na cadeira do chefe, sentar na cadeira do presidente e buscar aí o sucesso da corporação. E como é que como é que ele dá com esse comportamento com a sua família, com seus pais, não sei com quem você vive, com pai e mãe, ou se viveu com pai e mãe a vida inteira, que da geração anterior, assim, o conflito também está aí nesse olhar diferente do mundo, também, você também é fruto de uma educação que você teve também voltada para esse comportamento que você tem hoje? Essa questão, existe o conflito das gerações, né? Hoje, nessa época, nós estamos hoje aí, 2010, a gente nunca teve uma época como hoje, que a gente tem quase que 4, 5 gerações, né, transitando entre si, se relacionando dentro de casa. Hoje, com a evolução, né, da saúde, enfim, da medicina, as pessoas estão vivendo mais e a gente tem os baby boomers, a geração X, geração Y, tem a Belle Époque, que foi antes da baby boomer, e os bisavós, avós estão todos vivenciando juntos, né, vivendo juntos lá naquele ambiente. E essa questão, essa interatividade tem sido legal, porque esse choque é positivo, a gente aprender com as pessoas mais experientes e tentar desenvolver aí a nossa carreira baseando nos erros das outras gerações, tentando nos acertos. Nos A teoria é acertos. ótima. Diga aí, professora O que eu Silvia. estava dizendo é que eles não dão muito valor à hierarquia. Foram questionadores e são dos seus pais, da sua família, e são questionadores dos seus empregadores. Verdade, diga. Não, eu só queria voltar a um ponto que eu acho que é bastante interessante, porque a gente precisa também quebrar alguns mitos. Por favor. Né? Eu creio que essa preocupação que se tem hoje em torno da geração X, da geração Y e etc., é uma questão que não se atém à noção de geração. Conflito geracional é um dado. Né? Nós, historicamente, sempre vivenciamos isso e era esperado que as gerações mais jovens sempre fossem, de fato, mais provocativas, né? Mais críticas. Questionadoras, isso faz parte do perfil do jovem também. Comentávamos anteriormente que se a gente for analisar hoje a geração que se encontra no poder, é uma geração que escandalizou os pais e os avós nos anos 60. Eram aqueles cabeludos de camisas coloridas e que, graças a eles, houve toda uma revolução de valores, de princípios, né? Agradecemos a essa rebeldia. Então, isso é esperado. Eu creio que a grande questão é um ponto que você salientou, é que hoje nós estamos tendo, nos contextos organizacionais, a possibilidade de múltiplas gerações conviverem ao mesmo tempo. A questão é menos da geração em si e mais de como lidar com a diversidade geracional. Como lidar com indivíduos que trazem valores, expectativas diferentes e que, como você salientava, pelos avanços da medicina, né, as pessoas estão tendo uma expectativa maior de vida, estão investindo mais tempo no trabalho, estão se aposentando mais tarde. Então, aí a gente está tendo pela primeira vez, talvez, na história da gestão, né, a possibilidade de, no mínimo, 4 gerações convivendo. E o que é conviver? Vai sair faísca, não, em algum momento. Como lidar com esse conflito? Eu acho que a grande questão não é se tem ou se não tem, mas como gerenciá-lo, como lidar com ele. Também num momento em que essa questão da diversidade está muito no foco. E não se refere somente à diversidade geracional, mas à diversidade de toda a ordem. Porque é interessante, em determinado momento começou a se falar de raça, de gênero, aquela coisa toda, e uma série de cotas disso, cotas daquilo, para a inclusão social, etc, etc. Agora, nunca acho que se pensou refletidamente
que as organizações sempre foram o palco da diversidade. Por quê? Porque não existe uma pessoa igual a outra. Não, sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, pronto. Agora, no momento em que a gente começou a dar muita atenção a isso, e aí determinadas diferenças afloraram. O caso da geração aflorou. Por quê? Porque realmente eles surgiram de uma maneira diferenciada, como você lembrou também, o pessoal baby boomer, com estoque, aquele negócio todo. O que eles fizeram, né? Talvez a mais acomodada tenha sido a geração X, né? Mas agora, quando eles chegam com essa pressa, chegam com determinados valores, isso causa uma certa estranheza, ou melhor. Eis aí mais um componente de diversidade com o qual a gente tem que lidar. Eu acho interessante que, assim, as experiências que eu tive, a relação com os baby boomers, ela é muito suave. Suave. É bem tranquila. Né? Eu acho que eles se sentem menos ameaçados, já conquistaram sua posição. Quando você olha para a geração X, eu acho que o choque é muito maior. Estão mais próximos. Bem maior. Acho que a competição A geração é mais X próxima. meio que se sente ameaçada pelos jovens da Y, de alguma forma. Eu acho que por conta desse negócio Quer dizer, agora que deles- chegou a minha vez, né, os baby boomers estão se aposentando, chegou a minha vez e vem um pessoal muito cheio de Que garra. veio muito rápido, veio muito que forte. quer subir rápido, quer tirar meu lugar, Exato, assim. exato. Tá falando das corporações, né, das empresas, do mundo do trabalho, né? Eu acho que quando você olhar o crescimento que a economia teve nos últimos anos, quer dizer, a geração X ela viveu numa época em que o crescimento era lento, as coisas eram mais devagares, você tinha que esperar a posição chegar e vagar para você ocupar. Né? E a geração Y ela cava, ela tira alguém da frente, ela vai para cima. Até porque as coisas acontecem muito mais rápido. Exatamente, nesse hoje em mundo dia acontece muito mais. contemporâneo, né? Então acho que isso gerou esse conflito muito grande que tem hoje em dia, isso sem Mas dúvida. o comportamento das pessoas está muito ligado ao movimento do mundo, da sociedade, né, das coisas que estão acontecendo, né? Olha A só, tecnologia mesmo, ela te empurra, ela dá essa velocidade. ainda tem isso, né? Tecnologia, todo mundo hoje é multitarefas, faz tudo, o cara está no Facebook, o cara está trabalhando, ele está no computador. Eles são tá... capazes de fazer tudo isso ao mesmo tempo. A gente se esforça, né? Quando é necessário. Você também deve fazer tudo isso ao mesmo tempo. Sinto uma certa dificuldade, confesso. Vai Olha no só. celular, fala pessoalmente, resolve tudo. Olha só, William Chagas, de São Bernardo do Campo, que é uma pergunta pra gente, São Paulo. Os jovens que só têm acesso à internet nas lan houses se encaixam na geração Y? Pois é, essa é uma questão, voltando ao ponto, a gente tem que começar a desmistificar e compreender a geração como não o uso de determinada tecnologia ou o não uso, né, de outro tipo de tecnologia. Quando a gente está falando de geração, e aí você traz uma questão extremamente interessante, é que está havendo uma redução dos ciclos geracionais. Antigamente você tinha, se a gente for analisar, as gerações guerra, geração baby boomers, eram ciclos muito mais alongados. Hoje já está se falando na geração Z. Sim, Né? o Então, pessoal, a gente não pode os falar. filhos de vocês, né? Já Os estão meus falando. filhos, com Então, certeza. eu acho que não é uma questão do uso da tecnologia. Ela influencia determinados valores, mas o que marca uma geração são os valores. Mas eu acho que talvez o que o nosso amigo mas aqui o é... ritmo, é o ritmo também. É isso que você é o ritmo que você imprime a vida. Diga, Eu acho que é legal a pergunta do nosso amigo lá de São José dos Campos, não é isso? São Bernardo dos São Bernardo. Ele falou sobre as lan houses. Acho que esse ponto que ele tocou é interessante, que ele separa a questão das classes sociais. exato, é isso que eu ia falar. acho que essa Exatamente. foi- E a geração Y, a gente quando cita geração Y, geração conectada, geração das conexões, a gente tem que ter muito cuidado com essa generalização, porque existem pessoas ainda da geração Y que são nascidas nesse período de tempo que nós somos, eu e Breno, por exemplo, que não têm acesso a toda essa tecnologia, não têm acesso a toda essa evolução que a gente vivenciou e de repente não se enquadra nos mesmos tipos de competências que a gente tem hoje. Quer dizer, muito diferente você ter acesso a um videogame dentro da sua casa, a um computador com Com acesso certeza. à internet, a celular, se bem que hoje em dia todo mundo tem celular. Quer dizer, à medida que esses bens de consumo eles vão se popularizando, mais gente obviamente tem acesso, né? Mas quando o rapaz tem acesso na lan house, quer dizer, ele também tá incluído digitalmente.